Olá, gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Feliz terça-feira. Tudo bem com vocês? Olha, me perdoe, ontem eu não tinha condições físicas para estar com vocês no nosso café pastoral. O final de semana foi bastante intenso e eu confesso que estava bem cansado. Então tirei aí o dia para desligar um pouco, né? Então, por favor aí, me perdoe, tá bom? Bom dia para você, feliz terça-feira. Estamos juntos aqui pela página da Igreja de Cumbica, né? Nesse programa que nós chamamos de Café Pastoral. Estamos numa jornada no livro de Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 16. Você que tem nos acompanhado aí a cada manhã, estamos juntos no capítulo 16 do livro de Atos e hoje falaremos sobre a pitonisa. Já ouviu falar dessa expressão, a pitonisa? Pois bem, Atos 16, a partir do verso 16 até o verso 18, é o texto da nossa devocional nessa manhã, ok? Só fazendo uma retrospectiva rápida aí quanto à questão do contexto. Bom, nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Você sabe que o ponto de partida e o ponto de chegada é sempre o mesmo lugar, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja que ganha no livro de Atos, na narrativa de Lucas, menção como importância depois daquela igreja em Jerusalém, onde tudo começa ali a partir do dia de Pentecostes, um grande crescimento e um grande movimento em Jerusalém. Essa igreja de Jerusalém, por causa da perseguição, Atos capítulo de número 8 nos revela isso, faz com que todo mundo se espalhe, exceto os apóstolos, tá certo? Bom, o perseguidor da igreja se converte e se torna agora perseguido. Na primeira viagem missionária, ele, Barnabé e João Marcos estão em viagem por algumas cidades. João Marcos abandona a viagem e depois do percurso de ida e também de volta, chegam a Antioquia. Barnabé e Saulo decidem seguir viagem pela segunda vez, confirmando a fé dos irmãos, passando pelas cidades da primeira viagem, e há uma discussão entre eles a ponto de se separarem. Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, Paulo pega Silas e navega para as regiões ali de Derbe, Listra, encontra Timóteo e você começa a perceber que Lucas já se faz presente também na viagem. Então, a segunda viagem missionária é marcada por esses 4 cooperadores do Evangelho: Paulo, Silas, Timóteo e também Lucas. Desejam chegar na Ásia para compartilhar o Evangelho e o Espírito Santo não permite. Não permite porque quer que eles estejam na Macedônia. E lá então, chegando à Macedônia, eles saem da cidade, perto do rio, a um lugar que eles consideram o lugar da oração, e lá encontram algumas mulheres, dentre elas Lídia, uma vendedora de tecido, que se converte a Cristo. E ela é batizada, assim como todos da sua casa. Lídia, ela é natural de Tiatira. Tiatira é uma cidade da Ásia Menor, exatamente para onde o Senhor não permitiu que os apóstolos fossem. Então é impressionante como o Espírito Santo age na história, conduz a história, fecha portas, abre portas, conduz o avanço missionário da igreja. E agora, depois da conversão de Lídia e também de sua família, o apóstolo Paulo se depara com uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Se você está com sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo a leitura. Atos 16, versos 16, 17 e também 18
que eu quero ler para você e você acompanha aí, por favor. Aconteceu que, indo nós, veja que Lucas se faz presente na narrativa, quando ele usa o pronome no plural. Aconteceu que, indo nós quem? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Opa, desculpa, aconteceu aqui um imprevisto. Vocês estão ouvindo bem? Voltou? Tá tudo certo, né? Eu vou retomar a leitura, tá bom? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Você sabe qual é a palavra que para nós aqui no texto é traduzida como adivinhador? A palavra é piton. Já ouviu falar dessa expressão? Piton é uma referência a uma cobra, né? A uma cobra. Então, Lucas usa essa palavra dizendo que esse espírito que dominava essa mulher e ela adivinhava as coisas era exatamente através de uma arte de feitiço que tem tudo a ver com serpente. Por isso, a pitonisa, não é? Possessa de um espírito piton, de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja que essa mulher, ela, além de escravizada por esse espírito maligno, ela também era escravizada por senhores que a usavam para ganhar dinheiro, né? Através da adivinhação. Então ela era duplamente escravizada, espiritualmente e também fisicamente. Verso 17, seguindo a Paulo e também a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja que o que ela declarava não era mentira. O que ela declarava era uma verdade. Aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Então, não há nessa declaração nada que não seja a verdade. Verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então veja que essa mulher pitonisa, ela seguia eles por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha só que coisa extraordinária. Gente, discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo. E é interessante como o apóstolo Paulo ficou incomodado com essa repetição, com essa declaração diária desta mulher de que eles estavam ali proclamando o caminho da salvação. Aquilo incomodou o apóstolo Paulo, porque ele não só ficou incomodado pelo repetido discurso daquela mulher, mas incomodado por aquilo que ele viu agindo naquela mulher. E como eu disse no começo, ela estava falando tudo aquilo através de um espírito que foi repreendido em nome de Jesus Cristo. E veja que haviam pessoas que lucravam com esse tipo de serviço, vamos dizer assim, espiritual, religioso, desta mulher que dava lucro para os seus senhores. Talvez algo muito próximo assim da nossa cultura brasileira, quando andamos lá pelo centro de São Paulo, encontramos aquelas pessoas que
querem desvendar o nosso futuro, lendo as nossas mãos, adivinhando o que acontece. E eu não sei se você já passou por essa experiência, né? Uma vez, andando lá no centro da cidade, uma dessas mulheres me parou e pediu se podia ler a minha mão. Eu disse, tudo bem, pode ler a minha mão. A senhora quer ler o quê? Não, eu quero ler o seu futuro. Ah, tudo bem. Desde que a senhora deixe eu ler também a sua mão. E ela achou aquilo estranho, né? Como assim? Você também lê as linhas das mãos? Eu falei, leio, eu também leio. Eu também leio o futuro das pessoas. E aí ela ficou assim preocupada e falou assim, não, então pode deixar que eu não quero que você leia a minha mão. Porque se ela deixasse eu ler a mão dela, com toda certeza o que é que eu diria? Bom, eu vejo aqui na sua mão que o seu futuro, olha, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pois bem, essa mulher dava lucro para os seus senhores através desse tipo de adivinhação. O que me chama a atenção nessa experiência são 3 verdades que eu aprendi aqui com esse texto. A primeira delas é que a verdade, ela não precisa de ajuda. A declaração da verdade não precisa de ajuda. Aquela mulher estava todos os dias declarando que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Isso é uma verdade, mas a declaração dessa verdade não precisa de ajuda daquilo que é falso, não precisa de ajuda de ninguém, porque a verdade simplesmente cala e ponto. Aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo? Sim. Aqueles homens anunciavam o caminho da salvação? Sim. E eles precisavam de ajuda para serem reconhecidos? Não. Eles queriam ser reconhecidos? Também não. Por quê? Porque a verdade, ela simplesmente cala. A verdade, ela é algo absoluto, completo, que não precisa da ajuda de ninguém. A segunda coisa que eu aprendo é que me parece que essa repetição, embora seja uma declaração verdadeira, de alguém que está dominado por um espírito maligno, é um tipo de zombaria. Zombaria. E toda zombaria é maligna. O que Paulo vê naquela mulher não é a declaração simples de que eles são servos do Deus Altíssimo e que anunciam o caminho da salvação. Mas provavelmente ele vê uma declaração com um tom de zombaria. Ele não considera aquilo como normal. Ele consegue, através do discernimento espiritual, perceber que existe alguma coisa errada. Tanto é que ele olha fixamente para aquela mulher e declara, em nome de Jesus Cristo, que aquele espírito se retire dela. E o espírito saiu daquela mulher, porque o nome de Jesus é poderoso. Diante dessa declaração, a terceira verdade que eu posso aprender com esse texto é que o reino de Deus sempre dissipa as trevas. Primeiro, a verdade não precisa de ajuda. Segundo, a zombaria sempre é maligna. Terceiro, o reino de Deus dissipa as trevas. Existe um mercado religioso de muito lucro, de muita ganância, de muita avareza. Existe um mercado religioso que escraviza pessoas, e não só escraviza pessoas, como pessoas também são escravizadas por espíritos malignos. O discernimento espiritual é um dom do Espírito, fruto do novo nascimento. Se você ama Jesus, se você obedece sua palavra, com toda certeza você tem discernimento
para perceber o quanto algumas coisas são estranhas, mesmo vindo da boca de pessoas que você aparentemente não vê nada de mal, nada de ruim, nenhuma transformação no semblante que seja algo que transtorne a personalidade da pessoa, mas por trás de certas declarações pode estar uma ação maligna. E isso só é possível perceber com o discernimento do Espírito Santo de Deus. Vida cheia do Espírito é uma marca na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Que sejamos prontos a andar com o Senhor Jesus num relacionamento discipulador e estarmos prontos a sermos cheios do Espírito para que possamos, com ousadia, proclamar a verdade. A verdade não precisa de ajuda. A zombaria sempre é maligna e o reino de Deus, ele dissipa as trevas. Forte abraço para você, feliz terça-feira, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, tá bom? Forte abraço, Deus te guarde, console teu coração, fortaleça sua fé, te dê ânimo. Continuemos juntos em oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão de luto, que a nossa igreja possa ser aí um oásis sempre no meio de um deserto, em meio à terra seca, que nossa igreja, nossa comunidade seja um lugar onde pessoas possam descansar e, acima de tudo, perceber que o reino de Deus se manifesta através da vida de pessoas comprometidas com Jesus, prontas para ouvir, seguir e repartir seu amor. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.